Imagine os corredores subterrâneos de um anfiteatro romano após o fim dos aplausos. O cheiro de areia úmida, ferro e óleo ainda paira no ar. As tochas iluminam paredes manchadas, não apenas pelo sangue da arena, mas pelo silêncio que vem depois do espetáculo. Acima, a cidade celebra. Abaixo, longe dos olhos do público, outro tipo de poder continua operando. Os gladiadores eram símbolos de força, disciplina e morte encenada. Para a multidão, eram heróis descartáveis. Para o sistema, eram ferramentas. Mas havia algo que raramente entrava nas narrativas oficiais. O que acontecia quando esses homens, treinados para a violência ritualizada, tinham acesso a pessoas que já haviam perdido tudo, mulheres feitas prisioneiras após guerras, revoltas ou punições exemplares. O que você está prestes a ouvir não é uma história de romance proibido nem de excessos isolados. É um recorte incômodo de como a vitória romana se estendia para além do campo de batalha. A conquista não terminava com a rendição. Ela continuava nos espaços onde ninguém registrava nada, onde a lei se tornava ambígua e a moral desaparecia junto com a identidade das vítimas. Essas mulheres não eram vistas como indivíduos. Eram consequências da guerra, deslocadas, reclassificadas, absorvidas por uma engrenagem que transformava pessoas em propriedade temporária. E, nesse ambiente, a força do gladiador não era apenas física, era simbólica. Representava a vitória total de Roma sobre corpos que já não tinham a quem pertencer. O que foi ocultado por séculos não foi apenas o ato em si, mas o método, a normalização, a ideia de que, longe da arena, a violência podia assumir formas silenciosas, rotineiras, aceitas. Porque aquilo que não é visto não precisa ser explicado. E a pergunta que abre esta história não é sobre culpa individual, mas sobre o sistema que permitiu tudo isso existir. O que acontece quando o entretenimento da morte convive, em silêncio, com a posse absoluta sobre o outro? Para entender essa verdade oculta, é preciso primeiro reconhecer o sofrimento humano que se acumulava fora do campo de visão da multidão. Muitas das mulheres que caíam sob domínio romano já haviam atravessado a perda total, a destruição de suas comunidades, a morte de familiares, a ruptura abrupta de qualquer identidade anterior. O cativeiro não começava no anfiteatro, começava no instante em que deixavam de ser chamadas pelo nome. Há um tipo de dor que nasce quando o futuro é apagado de uma vez. Não é apenas medo do que pode acontecer, mas a sensação de que nada do que você foi importa mais. Essas mulheres carregavam essa dor silenciosa enquanto eram deslocadas, avaliadas, entregues como parte do espólio humano de conflitos que nunca escolheram. A violência maior não era o golpe imediato, era a espera, a incerteza, a ausência completa de escolha. Para quem observa hoje, é fácil reduzir tudo a um cenário distante e brutal. Mas o mecanismo psicológico é reconhecível. Pessoas submetidas a sistemas onde o poder é absoluto aprendem rapidamente que resistir pode significar desaparecer ainda mais rápido. O silêncio passa a ser estratégia, a adaptação, necessidade, a esperança, algo perigoso demais para ser cultivado abertamente. Esse sofrimento raramente foi narrado porque não produzia feitos heróicos. Não havia vitórias, apenas sobrevivência fragmentada. As mulheres prisioneiras não deixaram discursos, nem monumentos. Deixaram ausências. E essas ausências atravessaram séculos, porque a história oficial raramente se ocupa de quem não teve voz para registrar a própria dor. Reconhecer esse sofrimento não é um gesto simbólico, é essencial para compreender como a violência se torna rotina quando a dignidade humana deixa de ser critério. E é nesse terreno emocional, feito de perda, silêncio e espera, que o verdadeiro funcionamento desse sistema começa a se revelar. Para Roma, a guerra não produzia apenas territórios, produzia pessoas reclassificadas. Prisioneiros eram integrados a uma hierarquia rígida, onde o valor humano era medido por utilidade. Nesse contexto, os gladiadores ocupavam um lugar paradoxal. Eram escravizados, treinados para matar e, ao mesmo tempo,
investidos de um prestígio violento. O Estado lhes concedia uma forma específica de poder, enquanto os mantinha sob controle absoluto. A psicologia por trás disso era precisa. Gladiadores canalizavam a agressividade coletiva da sociedade romana, funcionando como válvula de escape ritualizada. A arena legitimava a violência. Fora dela, essa legitimidade se tornava ambígua, mas não desaparecia. Quando esses homens entravam em contato com mulheres prisioneiras, a assimetria era total. Eles haviam sido moldados para obedecer e dominar. Elas, para serem absorvidas pelo sistema como consequência da derrota. Roma tolerava essa zona cinzenta porque ela reforçava a lógica da conquista. O poder não precisava ser exercido diretamente pelo Estado em todos os níveis. Bastava criar condições onde a dominação se reproduzisse sozinha. A proximidade entre gladiadores e prisioneiras não era um acidente moral. Era resultado de uma estrutura que misturava punição, espetáculo e desumanização. O medo desempenhava papel central. Gladiadores sabiam que sua sobrevivência dependia da utilidade contínua. Prisioneiras sabiam que não havia proteção legal efetiva para elas. Ambos existiam dentro de um sistema que dissolvia limites éticos ao classificá-los como coisas diferentes de cidadãos. Nesse ambiente, a violência não precisava ser ordenada. Ela emergia como possibilidade constante. Assim, a psicologia do poder romano se revelava em sua forma mais crua, criar hierarquias tão rígidas que o abuso se tornasse previsível, quase automático. E quando isso acontece, a responsabilidade se dilui, exatamente como o sistema deseja. A rotina começava quando a arena esvaziava. Os portões superiores se fechavam para o público, mas os corredores inferiores permaneciam ativos. Ali, longe do ruído da multidão, a vitória romana continuava seu percurso silencioso. Mulheres prisioneiras eram conduzidas para áreas anexas aos ludi, os complexos onde os gladiadores viviam, treinavam e aguardavam a próxima luta. Não havia cerimônia, apenas deslocamento. Os gladiadores retornavam da arena exaustos, feridos, cobertos de poeira e sangue seco. Eram homens treinados para desligar a compaixão, para obedecer ordens sem questionar, para sobreviver em um mundo onde o corpo era a única moeda. Ao cruzarem com as prisioneiras, não viam pessoas completas. Viúvas, filhas, estrangeiras. Essas categorias já haviam sido apagadas. O sistema ensinara a ambos que ali só existiam funções. O encontro não era sempre imediato, nem explicitamente ordenado. Muitas vezes vinha como sugestão, tolerância ou simples ausência de proibição. A lei romana, tão detalhada para os cidadãos, tornava-se vaga naquele espaço intermediário. O silêncio jurídico criava um terreno fértil para abusos que não precisavam ser registrados. O que não era documentado não precisava ser justificado. As mulheres aprendiam rapidamente a ler o ambiente. Um olhar prolongado, um gesto que indicava aproximação, a presença constante de guardas que observavam sem intervir. Tudo comunicava a mesma mensagem. Ali, não havia expectativa de proteção. A resistência aberta não produzia justiça, produzia consequências piores. O medo se instalava antes de qualquer ação. Para os gladiadores, aquele espaço funcionava como extensão da arena. A lógica da força continuava válida. O treinamento havia moldado seus impulsos e o sistema jamais ofereceu limites claros. Assim, a violência não surgia como exceção, mas como continuação de um mundo que já operava sem humanidade. Nesse cenário, a conquista romana deixava de ser abstrata, tornava-se íntima, diária, irreversível, e cada noite, sem testemunhas, consolidava uma verdade incômoda. O império também vencia quando ninguém estava olhando. Nada disso funcionava por acaso. Havia uma engenharia silenciosa que sustentava o sofrimento sem precisar de ordens explícitas. O primeiro mecanismo era a ambiguidade legal. As prisioneiras não eram cidadãs, os gladiadores não eram plenamente homens livres. Entre essas duas negações de status, criava-se um vazio onde quase tudo era permitido. O que não era proibido tornava-se praticável. O que era praticável tornava-se rotina. O segundo mecanismo era a despersonalização. As mulheres eram reduzidas a categorias genéricas: cativas,
estrangeiras, espólio. Ao retirar nomes, histórias e vínculos, o sistema diminuía a empatia e facilitava a violência. Para os gladiadores, treinados a separar emoção de ação, essa lógica encaixava-se perigosamente bem. O sofrimento alheio tornava-se parte do cenário, não um evento moral. O terceiro mecanismo era a vigilância passiva. Guardas observavam sem intervir. Supervisores sabiam, mas não registravam. Essa presença silenciosa transmitia uma mensagem clara. O que acontecia ali era tolerado, e a tolerância institucional é uma das formas mais eficazes de autorização. Não era preciso incentivar, bastava não impedir. O quarto mecanismo era a troca simbólica. Para gladiadores, qualquer sensação de controle, ainda que cruel, funcionava como compensação psicológica por uma vida marcada pela coerção. O sistema explorava essa necessidade. Ao permitir que a violência se deslocasse para os mais vulneráveis, preservava-se a ordem geral sem confrontar a brutalidade que o próprio Estado havia cultivado. Assim, a máquina girava sem barulho. O sofrimento não precisava ser espetacular para ser profundo. Ele era administrado, repetido, invisibilizado, e quando a violência se torna parte do funcionamento cotidiano, deixa de ser percebida como exceção, torna-se método. É nesse ponto que a engrenagem revela sua eficácia mais sombria. Ninguém se sente plenamente responsável, e exatamente por isso, tudo continua. O ponto de ruptura não se manifestava em um único ato extremo, mas na percepção lenta de que não havia saída moral dentro daquele sistema. Para muitas mulheres prisioneiras, esse momento chegava quando compreendiam que nenhuma regra seria aplicada a seu favor. A promessa implícita de proteção, religiosa, legal ou humana, simplesmente não existia ali. O silêncio institucional tornava-se definitivo. Para alguns gladiadores, a ruptura era diferente. Surgia quando percebiam que a violência tolerada fora da arena não os libertava, apenas os prendia mais profundamente ao papel que o sistema lhes havia imposto. A sensação de controle era temporária, a culpa e o vazio, duradouros. Muitos passaram a agir de forma mecânica, como se o distanciamento emocional fosse a única maneira de sobreviver à própria consciência. Esse estágio produzia efeitos visíveis: isolamento, endurecimento, ausência de linguagem para nomear o que acontecia. A violência deixava de ser reação e passava a ser hábito. E quando o hábito se instala, o choque desaparece. O que resta é um cansaço profundo, uma normalização que corrói tanto quem sofre quanto quem executa. A ruptura também se revelava quando pequenos gestos de humanidade eram punidos. Um atraso intencional, um olhar de compaixão, uma tentativa mínima de proteção podia resultar em castigos indiretos, transferências, privação, vigilância mais intensa. O sistema ensinava que a empatia era perigosa, que sentir demais tinha custo. Nesse ponto, a engrenagem atingia seu objetivo mais cruel: quebrar a possibilidade de escolha ética. Não porque alguém fosse incapaz de distingui-la, mas porque exercê-la se tornava inviável. O medo substituía o julgamento. A sobrevivência passava à frente da dignidade. Foi ali que a violência deixou de ser apenas imposta. Passou a ser incorporada como condição de existência. As consequências desse sistema não terminaram com o fechamento das portas do anfiteatro. Elas se espalharam silenciosamente pela estrutura social romana. As mulheres prisioneiras raramente reaparecem nos registros, não porque tenham sido todas mortas, mas porque foram absorvidas por um mecanismo que apagava identidades com eficiência administrativa. Tornaram-se números, funções, presenças sem passado reconhecido. A história oficial seguiu adiante, sem espaço para elas. Para os gladiadores, os ecos foram igualmente profundos. Muitos sobreviveram tempo suficiente para conquistar a liberdade formal, mas carregaram marcas invisíveis. A convivência constante com a violência, fora e dentro da arena, produziu homens emocionalmente fragmentados, incapazes de reinserção plena. A sociedade celebrava o espetáculo, mas não lidava com os efeitos psicológicos que ele gerava. O trauma não era nomeado, era simplesmente herdado.
No plano mais amplo, Roma consolidou um padrão perigoso: a normalização da violência como extensão do poder. A arena ensinava ao povo que o sofrimento podia ser entretenimento. Os bastidores ensinavam à elite que o sofrimento podia ser administrado. Juntos, esses dois ensinamentos criaram uma cultura onde a dignidade humana era flexível, negociável, descartável conforme a posição social. Séculos depois, historiadores encontram lacunas difíceis de preencher, relatos interrompidos, destinos não concluídos, silêncios onde deveria haver memória. Essas ausências não são falhas acidentais. São marcas de um sistema que funcionou exatamente como pretendia, sem deixar rastros claros, sem gerar mártires, sem provocar rupturas imediatas. O legado desse modelo não está apenas no passado romano. Ele reaparece sempre que sociedades criam zonas onde a lei não alcança, onde certos corpos não contam, onde o silêncio é mais seguro do que a verdade. E quando isso acontece, a violência não precisa mais ser ordenada. Ela simplesmente continua. Quando observamos o destino das mulheres prisioneiras e o papel dos gladiadores longe da arena, o que se revela não é apenas uma sequência de abusos isolados, mas um retrato mais amplo de como o poder romano operava em camadas. A violência não era um desvio do sistema, era uma de suas ferramentas silenciosas. Enquanto o público via disciplina, lei e espetáculo, nos bastidores, o império reafirmava sua vitória sobre corpos já derrotados. A verdade oculta não está apenas no que foi feito, mas no modo como foi permitido. A ausência de regras claras, a tolerância institucional e a desumanização progressiva criaram um ambiente onde a dignidade podia ser suspensa sem consequências aparentes. Quando isso acontece, o sofrimento deixa de chocar. Ele se integra ao funcionamento cotidiano, tornando-se invisível até para quem o presencia. Essa história incomoda porque desmonta a imagem romantizada do gladiador e expõe a fragilidade moral de uma sociedade que aceitava a violência desde que ela permanecesse fora de vista. O anfiteatro ensinava quem podia morrer em público. Os corredores subterrâneos ensinavam quem podia sofrer em silêncio. Ambos faziam parte da mesma lógica de dominação. Ao final, resta uma reflexão que atravessa o tempo e não se limita à Roma antiga. Toda vez que um sistema cria pessoas sem proteção real, ele também cria espaços onde a crueldade se torna normal. E esses espaços não desaparecem sozinhos. Eles apenas mudam de forma, de discurso, de cenário. Lembrar dessas histórias não é buscar choque fácil, é reconhecer que a violência mais duradoura raramente se anuncia. Ela se esconde em rotinas, permissões tácitas e silêncios convenientes. E talvez a pergunta mais inquietante seja esta: quantas verdades ainda permanecem ocultas simplesmente porque sempre aconteceram longe dos olhos de quem tinha o poder de impedir?